Olá pessoal, Namastê, sejam bem-vindos ao vídeo dessa semana que vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que vai mexer com bastante gente, porque desde a época que eu atendi em consultório como psicoterapeuta até os dias de hoje em que eu trabalho muito mais ativamente com internet, constitui a principal questão e a principal queixa das pessoas que acabam me procurando. Por um motivo ou por outro, a gente acaba caindo no assunto dos relacionamentos. E hoje eu vou falar especificamente de relacionamentos amorosos, mas se você está vivendo algum desafio ou alguma questão na sua vida envolvendo algum outro tipo de relacionamento, fica nesse vídeo também, porque eu tenho certeza que você vai conseguir estabelecer pontes, né, entre o que eu vou dizer aqui e o que você está vivendo. Porque, na verdade, relacionamentos são relacionamentos, os desafios que a gente enfrenta são mais ou menos semelhantes em todos os tipos e todas as áreas nas quais esses relacionamentos se dão. E talvez os relacionamentos amorosos, por ser uma questão, né, que é tão proclamada pela mídia, pelas revistas, pelas pessoas que contam as suas histórias de encontro com almas gêmeas, eu acho que acaba sendo mais um motivo de autocobrança. Por que eu não consigo me sentir feliz dentro de um relacionamento? Por que eu não consigo viver o relacionamento que eu quero viver? Então, no vídeo de hoje, o que eu vou falar aqui é tanto baseado na minha experiência, né, ao longo aí de muitos anos de relacionamentos disfuncionais, como também baseado na minha experiência acompanhando pessoas, primeiro lá no consultório em processos talvez um pouco mais profundos, processos mais duradouros, e também através da minha experiência, principalmente com a galera do Portal Despertar, que acaba aí seguindo um pouquinho mais junto comigo, pela proximidade mesmo das aulas online, do grupo do Facebook, a gente acaba interagindo um pouco mais. Então eu queria falar hoje sobre 5 comportamentos disfuncionais que você pode estar tendo nos seus relacionamentos. E eu pensei muito, né, antes de colocar o título desse vídeo como 5 erros que você está cometendo, que você pode estar cometendo sem saber, porque eu não acredito que existam erros, né? Essa é um dos primeiros aprendizados assim que eu tenho, que eu tive lá quando eu fiz a minha formação em programação neurolinguística, né? PNL, eita! Em PNL, que não existem erros, existem resultados, né? Então você tem determinadas atitudes e essas atitudes vão trazer resultados. Você não está errando, às vezes você está agindo com mais consciência, você está agindo com menos consciência, e aquilo que você está obtendo são resultados coerentes com as ações e as atitudes que você vem tendo. Eu gosto de pensar dessa forma, porque eu acredito que, pelo menos pra mim, né, se eu for levar em consideração o que eu sinto, tira um pouco do peso das costas, porque eu sei que quando a gente começa a trilhar esse caminho de olhar pra si, de parar de cada vez mais depositar a nossa felicidade em alguma coisa que venha de fora, seja através de uma outra pessoa, seja através de um relacionamento, seja através de uma conquista, né, como um trabalho, ter um filho, cada vez mais a gente vai percebendo que os motivos para se sentir bem, eles têm que estar do lado de dentro. E esse tem que estar não é no sentido de colocar mais uma cobrança no processo, mas é porque se estiverem do lado de fora, estar bem na sua vida e ser feliz com você mesmo, nunca vai depender só de você. Sempre vai estar na mão de algo externo acontecer. Então, eu queria começar falando isso, e vamos para os finalmente aqui, que eu tenho certeza que você está curioso. Mas eu achei importante colocar dessa forma, porque quando a gente se identifica com esses padrões, e principalmente com alguns padrões que eu vou abordar aqui, pode vir uma sensação de, tá vendo só, eu tô fazendo tudo errado, a culpa é minha, ou até mesmo alguma coisa no sentido do passado, de putz, fui eu que estraguei tal relação, e aí é mais peso que se coloca nas costas, é mais dificuldade de se enxergar de uma forma com uma autoestima maior. Então, eu achei importante começar dessa forma para deixar o processo o mais leve possível. Vamos lá. O primeiro comportamento disfuncional que você pode estar tendo é a famosa projeção. E eu sei que tem muita gente que me acompanha, que quando eu falo a palavra projeção, a pessoa já vem, Flávia, com esse papo de projeção. Mas hoje eu quero colocar de uma forma bastante simples e bastante direta ao ponto. E assim,
de novo, né? Tira o peso das costas, né? A gente sabe que a gente faz o melhor que a gente pode. Se você quiser entender realmente mais sobre projeção, eu sugiro que você assista, que você ouça o podcast que eu lancei ontem, né? Que foi um podcast que eu falei sobre ego. E aí eu falei bastante sobre os mecanismos de defesa do ego. E a projeção é isso, é um mecanismo de defesa. Então eu vou deixar o link aqui embaixo e você acessa o Conversas do Despertar, que é o canal de podcasts em que todas as quintas-feiras a gente tem episódio novo. O que eu vou falar de projeção aqui, especificamente relacionado a relacionamentos, é quando você coloca no outro, na verdade, a culpa e os problemas das coisas não estarem dando certo, né? Então, a culpa é sempre do outro. O responsável é o outro. Se o outro fosse diferente, o relacionamento seria diferente. Então, você, de uma forma bem simplista, você acaba projetando no outro todos os erros do relacionamento e você esquece de olhar para si mesmo, ter responsabilidade sobre a sua participação nisso. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, ela contava uma situação que ela estava vivendo, e eu falei assim, tá bom, mas qual é a sua parte nisso? E ela dizia, eu não acho que eu errei nada. Eu falei, então, como é que um relacionamento... Porque se você diz que o relacionamento está dando errado só por causa de uma outra pessoa, o inverso também é verdadeiro. Você tem que admitir que se estivesse dando certo, o relacionamento também seria só por causa da outra pessoa. Mas o que a grande maioria de nós faz o erro é do outro e o acerto é meu. E esse é o principal entrave para o relacionamento dar certo, porque não existe isso dentro de um relacionamento. O relacionamento é um time que avança junto. Se o erro é só do outro, o mérito também é só do outro. Então eu acredito que passar a reconhecer a sua parcela de responsabilidade nas brigas que acontecem, nos acontecimentos negativos, nos desafios que vocês vivem, é o primeiro passo para você começar a construir um relacionamento consciente de verdade. O segundo ponto, que eu acredito que seja assim, um comportamento bastante disfuncional, que é assim, você vai ver que todos esses comportamentos eles estão muito interligados. O segundo ponto é o excesso de julgamento, né? Então, a gente adota essa postura sobre o outro, de estar sempre tendo uma opinião sobre o que o outro está fazendo. Geralmente essa opinião é se o outro está fazendo certo ou errado. E é uma tendência, gente, que assim... mesmo quando você está vivendo um relacionamento satisfatório, você sempre acha que você sabe como o outro deveria estar vivendo a vida dele. Eu falei isso pro Ricardo ontem, inclusive. Eu falei pra ele, poxa, desculpa de ter te criticado e não sei o quê. Mas eu já falei também, já tirando um sarro de mim mesma, né? Desculpa ter te criticado, mas é que seria tão mais fácil se você vivesse a sua vida do jeito que eu acho que deveria ser vivida, né? Claro que eu dei risada depois disso, porque é óbvio que isso não acontece, é óbvio que isso não é verdade, que não existe. Cada um sabe da forma como vive a sua vida, mas dentro do relacionamento é uma tendência muito forte. Por que eu tô dando meu exemplo pessoal? Porque eu me considero uma pessoa satisfeita no meu relacionamento. Eu espero que a outra parte também. Você se considera? Cri, cri, cri. Você se considera satisfeito no nosso relacionamento? Sim. Ai, gente, eu juro que eu não combinei com ele, tá? De perguntar isso. Mas, enfim. Então, eu acredito que quando a gente resiste a esse impulso, né? De estar sempre falando pro outro como ele deveria estar fazendo as coisas, como você deveria estar agindo na sua vida, o que seria melhor que você fizesse diante dessa situação e dar autonomia para outra pessoa, porque é isso que você quer viver na sua vida também, autonomia. Vocês dois são indivíduos separados, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de fazer as coisas, e é óbvio que talvez dentro da sua cabeça a sua forma é a certa, afinal de contas é a forma com a qual você age, é assim que você escolhe reagir diante das situações da vida. Da mesma forma, o outro também tem o direito de ter as próprias opiniões e de acreditar que a forma que ele vive a vida dele é a melhor possível. Resistir a esse impulso do julgamento, eu acho que é um passo super importante na construção de um relacionamento que seja satisfatório para ambas as partes. Porque o que eu acredito que muitas vezes acontece, e aconteceu comigo muitas vezes, é assim, eu acho que o relacionamento tá ok, mas a outra pessoa, um belo dia vira e fala, olha, pra mim não tá. E aí você é super pego de calças curtas, porque você não percebe o quanto que você tá
exigindo que o outro haja da forma como você agiria na situação. E quando a gente não percebe que esses julgamentos estão acontecendo, a gente pode realmente ser surpreendido com um término ou com uma DR daquelas, o cara vir, ou a menina vir falar pra você, olha, o negócio é o seguinte, não tá bom desse jeito, você é isso. E aí também tem toda a participação do outro, que aí é um problema dele, né? Você pode compartilhar esse vídeo com o seu parceiro ou a sua parceira para ver se ele ou ela se identificam com o que eu tô falando aqui. Mas faça a sua parte. Onde é que você está escorregando na casca da banana por impor a sua visão de mundo para o seu parceiro ou para sua parceira? O terceiro comportamento disfuncional tem a ver com codependência, né? E aí também eu já cansei de falar sobre isso, muita gente já me viu falar sobre isso, tem vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. E eu acho que eu vou falar bastante sobre isso no podcast da semana que vem, porque é sempre assim, né? Na sexta-feira eu faço um vídeo aqui com um assunto um pouco mais resumido, e para quem tem interesse, quem se identifica de alguma forma e tem o interesse de aprofundar, no podcast da semana que vem, que sai sempre às quintas-feiras, você consegue acessar um conteúdo com um pouco mais de profundidade. E vai ser inevitável falar sobre relacionamento sem falar sobre codependência, que eu acho que é essa visão, e assim, de novo eu vou falar de uma forma super resumida, é essa tendência que a gente tem de assim, somos um, né? Você é aquilo que me faltava. A partir de agora, a gente é uma pessoa só. Encontrei a metade da minha laranja. A gente se completa em tudo. A gente se torna inteiro. E o risco disso é que quando você é inteiro com uma outra pessoa, enquanto vocês estão concordando, maravilhoso. Mas e quando vocês discordam? E quando vocês têm uma visão de mundo diferente? E quando você acha que a coisa deve acontecer de uma forma e a outra pessoa acha que é da outra? Aí se configura a dinâmica da codependência, em que alguém é vítima, alguém é bandido, porque o que fica a gente precisa ser um só, a gente precisa pensar do mesmo jeito, a gente precisa andar na mesma direção. Se o outro não tá compartilhando comigo, eu me sinto vitimizada, porque eu volto a ser pela metade, eu volto a ter um buraco dentro de mim. E assim, o caminho para sair da codependência é cada vez mais se apropriar desse vazio existencial, que ele é constitucional. Freud falava isso, né? O vazio é constitucional. Essa falta de inteireza, e aí ele explica isso super relacionando com a sensação que a gente tem quando a gente nasce, que a gente é um só com a nossa mãe. E aí, ao longo da vida, quando a gente sofre a castração, o complexo de Édipo, que a gente vê que a gente não é um só com a nossa mãe, a gente passa o resto da vida tentando preencher esse vazio com outras coisas ou com outras pessoas. E se dá conta de que esse vazio é o mesmo vazio da onde vem a criatividade, da onde vem a espontaneidade, da onde vem os sonhos que você quer construir, é parte integrante do processo de individuação e de se tornar inteiro. Dentro de um relacionamento, você tem que ser uma laranja inteira ou um abacaxi. E o seu parceiro ou parceira também tem que ser uma laranja inteira, né? A gente sabe que quanto mais a gente deposita no outro expectativas para se sentir bem, quando tiver um problema e o outro não corresponder a essa expectativa, mais a gente vai se tornar agressivo, mais a gente vai se tornar apontador, né? A gente vai colocar o dedo na cara e falar porque você é isso. Ou aquela troca, né? Que aí eu acho que tem a ver com o quarto comportamento disfuncional, que é dar demais, né? Então você ultrapassa todas as suas barreiras, né? Você se doa por inteiro. E eu não tô falando que isso seja negativo, eu tô falando que quando isso parte, e aí é uma análise interna muito profunda que você faz com você mesmo, de quando que isso tá partindo de uma abundância. Quando que eu estou compartilhando com o outro aquilo que eu sinto, tem abundância dentro de mim. E quando que eu tô dando como uma moeda de troca, para poder pedir depois, né? Então eu dou, mas na verdade eu tô tentando comprar o outro. Tô tentando manipular o outro. E isso eu falo com bastante propriedade, porque muitas vezes eu vivi isso na minha vida, de dar. Inclusive eu já falei sobre isso algumas vezes, um namorado que eu tive... que foi assim, eu agradeço todos os dias por ter tido esse namorado, porque foi esse relacionamento disfuncional que me jogou aí de lambuja nas crises de ansiedade, que resultaram em eu ir morar na China e aprender tudo que eu aprendi, voltar e começar a compartilhar aqui coisas na internet e minha vida ter mudado da água pro vinho. Mas nesse relacionamento, eu rompi todas as minhas barreiras e quem olhava de fora falava, nossa, como a Flávia é generosa, como a Flávia faz pelo outro, né, como a Flávia faz...
E na verdade, hoje eu percebo com bastante tranquilidade, mas um dia cheguei a ter vergonha de perceber isso, mas hoje é com bastante inteireza, que o que eu estava fazendo na verdade era comprando o amor do outro, né? Depois, e pra num segundo momento apontar na cara e falar, depois de tudo que eu fiz por você, que também faz parte da dinâmica da codependência. E o quinto comportamento disfuncional é justamente o oposto. É pedir demais, é exigir demais. Então é como se você fosse uma boca aberta, voraz, né, que nunca está satisfeito, que também, tudo isso tem muito a ver com a dinâmica da codependência. E é por isso que no podcast da semana que vem eu vou falar bastante sobre isso. Mas essa posição de estar pedindo, de você nunca estar satisfeito com o que o outro está te dando, de nunca ser bom o suficiente, e isso também vai fazendo com que o relacionamento, ele deixe de ser um relacionamento harmônico, porque tem alguém pedindo, e alguém que naturalmente vai se sentir obrigado a corresponder. E quando a gente se sente obrigado a fazer qualquer coisa, né? Ninguém quer estar num relacionamento em que se sinta obrigado a fazer alguma coisa, né? Então, reflita sobre se você vem incidindo em um desses comportamentos. Não deixe de acompanhar o podcast da semana que vem, o link vai estar aqui embaixo. Assim como também vai estar aqui embaixo o link para você receber as newsletters gratuitas que a gente distribui todos os meses, com muito conteúdo que com certeza ajuda nessa jornada de se tornar cada vez mais consciente de si mesmo. Não deixa de curtir esse vídeo se você acha que ele te ajudou e compartilhar com mais alguém. E não deixa de comentar aqui embaixo os insights que você teve ou as dúvidas que você tem sobre esse assunto, porque os podcasts são sempre muito espontâneos, sempre muito despojados, mas para construir o raciocínio do podcast eu me baseio nos comentários do vídeo que eu gravei sobre o assunto anteriormente, tá bom? Te agradeço muito a atenção até aqui, espero que as minhas palavras tenham feito sentido e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!